Muito bem-vindos! Eu sou o Gabriel Eu sou a Juliana. e esse é o Pod Bife Sem Bicho, o podcast vinculado ao Laboratório de Zootecnia Celular da UFPR. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a Maria Marques. Eu vou falar um pouquinho sobre ela para vocês. Então, ela é formada em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2000. Possui mestrado em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2003. Tem experiência na área de negócios, com ênfase em avaliação e análise financeira. Foi franqueada da Cão Cidadão até 2020, onde atuou como adestradora. E agora iniciou o doutorado na Universidade Federal do Paraná, em 2021, sob orientação da Prof. Carla Molenta, então minha colega de doutorado. A gente queria começar então, Cissa. Eu deixei um pouco resumido assim o teu currículo, porque a gente queria que tu explicasse para nós como que tu chegou na área de zootecnia celular. É uma pergunta que a gente tem feito para os nossos convidados. Então, como que tu chegou nessa área, o que te interessou em estudar sobre isso e falar um pouquinho mais especificamente sobre qual que é o teu assunto do doutorado. A zootecnia celular, na verdade, a primeira vez que eu ouvi foi conversando com um ex-professor meu do mestrado, que a gente volta e meia conversava, que ele é da área de sustentabilidade e também da área de bem-estar animal. E aí ele comentou de zootecnia celular, aí a minha primeira reação foi aquela reação um pouco de neofobia, né, de estranheza, vou ser sincera aqui para vocês. Mas aquela coisa ficou, né, a gente vai pensando e vai amadurecendo, vai conhecendo mais. E aí depois, por coincidência, eu estava fazendo, né, eu tenho uma relação muito forte com o animal, assim, apesar de eu ser engenheira, eu sempre tive uma ligação muito forte com o bicho. E aí, tanto que eu me tornei adestradora em 2015, e aí eu estava participando de um curso de maus tratos aos animais, em que a professora Carla era uma das professoras do curso. E aí, na aula dela, ao final, ela falou sobre essa possibilidade do doutorado dentro da área de zootecnia celular, trabalhando, né, depois eu fui entender melhor, mas trabalhando com os produtores e tal, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, e que justamente por ser uma área cross, né, que precisa de gente de várias formações e tal, seria bom que não fosse uma pessoa nem da área de biologia, nem da área de veterinária, que era para estudar mais a cadeia, sintaxe, uma coisa mais da cadeia em si do que dentro da área de veterinária em si. E aí eu falei, bom, tá aí, né? Tipo, eu já tinha pensado, quando me tornei adestradora, eu tinha pensado em fazer veterinária, só que aí questão de ser horário integral e tal. E aí eu falei, pô, vai ser uma oportunidade boa justamente por estar dentro, com contato maior com as pessoas da área de veterinária, biologia, e podendo fazer, aproveitando o conhecimento que eu já tenho ao longo desses 20 anos aí de trabalho e tal. Então juntou as duas coisas. E aí, em relação ao projeto em si, na área, justamente para conversar com os produtores, né, entrevistar os produtores, para entender a percepção, na verdade, a transição para sistemas alternativos à produção animal. E aí, né, principalmente a primeira parte do projeto, e aí era justamente para conversar com os produtores e entender a percepção deles em relação às proteínas alternativas, no caso de uma transição, como que aconteceria, quais seriam as dificuldades, os riscos, como que eles viam tudo isso, né? Se eles tinham até uma certa, como que tinha mais resistência, não tinha. Então, para entender um pouquinho melhor como que eles estão vendo essas mudanças todas que a gente está vendo como consumidor final, né? Então, se eles já estavam percebendo isso dentro da produção, ou se por enquanto ainda estava tudo bem. Então, foi basicamente nesse sentido. Então, meu projeto muito interessante. O projeto em si era a transição para sistemas alternativos à produção animal. E aí, com isso, a gente acabou fazendo, já terminando a primeira parte, que foi entender um pouquinho melhor com os produtores, e aí agora a gente está seguindo com um desdobramento desse conhecimento que a gente teve. Então já deixo aqui meu agradecimento aos produtores que participaram, que sim, é um tema delicado, né? A gente sabe que tem, né, para o produtor especificamente, a gente sabe que nem todo mundo vai ver isso com bons olhos, então é uma coisa que a gente até teve uma certa
não foi tão fácil assim encontrar os produtores Consegui imaginar. que topassem conversar com a gente e abrir o coração, porque a conversa Sim. foi super sincera. Sim. Isso é muito interessante, né, a gente falar da Maria, porque até agora, né, nós tivemos já 2 episódios e os 2 foram com médicos veterinários, né, com a professora Carla e com a Jennifer, que, né, a Jennifer tem esse trabalho mais voltado ao ensino e mostrar que como a zootecnia celular é aquilo que a gente já falou, inclusive no podcast da Jennifer, dessa interdisciplinaridade, né, Sim, tipo, isso é muito legal. como esse universo é grande. A Maria veio da engenharia, que é muitas vezes a gente pode ver que à primeira vista, né, engenharia, zootecnia celular, como Engenharia isso mecânica, né? Como que as duas coisas se conversam. como conversa, e aqui é uma prova viva de que sim, muitas áreas podem entrar nesse novo mercado, né? E eu achei muito legal que tu citou que tu poderia usar o conhecimento que tu tem no trabalho de doutorado que tu tá fazendo, né? Então, com as entrevistas com os produtores. Achei muito legal isso, que essa bagagem que é tão multidisciplinar, que ela vai ser usada agora para uma área que, a princípio, né, à primeira vista, as pessoas pensariam, nossa, mas como que as duas coisas se conversam? Como que isso tem a ver? Sim. Só para recapitular, tu falou que a primeira vez que tu entrou em contato com a zootecnia celular foi com o teu professor de mestrado, isso? E na época do mestrado ainda? Não, porque o mestrado eu fiz terminei em 2002, 2003, há 20 anos atrás. Então já nem existia, acho que, zootecnia celular, mas a gente, até por esse meu interesse pela área animal, pela área de sustentabilidade, eu comecei conversando com ele mais em relação à área de sustentabilidade, mas ele tem uma relação muito grande também com a parte de bem-estar animal. E aí, isso deve ter sido ali por volta de 2017, 2018, talvez, mas foi depois, né? Foi durante, né? E falando um pouco, então, né, o projeto da Maria é sobre a transição, então, como ela disse, né, desse sistema convencional que a gente vive hoje para um sistema de proteínas alternativas. Então, para explicar, né, um pouco para as pessoas o que é essa transição, porque é muito importante a gente saber que não vai nascer do nada, né, a carne cultivada, assim como as outras proteínas alternativas, não vão nascer brotar do nada, ela precisa de uma transição do sistema que já existe no campo para essa nova produção, né? O que seria essa transição? Na verdade, assim, esse foi o primeiro aprendizado que a gente teve com as entrevistas, porque a gente falava transição para sistemas alternativos. A transição a gente associa com sair, mas associa mais sair de 100 para 0. E aí a gente acabou entendendo, nas primeiras abordagens com os produtores, que não seria uma transição, seria uma diversificação. Então a gente começou a mudar até a forma como a gente abordava isso, porque os produtores, eles não vão deixar de uma hora para outra eles vão deixar, assim, primeiro vai ser uma diversificação, então se valer a pena financeiramente fazer essa diversificação, e não vai ser sempre, vai testar ali numa determinada área, se aquilo tiver um retorno financeiro que eles estão esperando aumentar, e vai ser uma coisa gradual. Então esse foi o primeiro aprendizado que a gente teve. E aí são produtos que podem ser usados nas proteínas alternativas, seja insumo, seja a própria proteína, né, para carne vegetal. Então são proteínas, não proteínas animais, né, proteínas vegetais, ou insumos para a cadeia de proteínas alternativas, ou até mesmo sistemas que tenham menos impacto ambiental, como o próprio crédito de carbono. Então, seriam outros tipos de produção que não tenham tanto do ponto de vista animal, né, que é o nosso foco aqui, para que tenha menos animais de produção, mas também, uma vez que essa questão das pessoas estarem buscando as proteínas alternativas está muito ligada à sustentabilidade também, seriam sistemas que reduzissem o impacto da pegada de carbono dessas produções alternativas. E isso mostra quão importantes são os produtores nessa etapa da cadeia, porque muito se fala sobre o medo das proteínas alternativas acabarem com o agro, né? Isso, na verdade, é uma grande mentira, né? Porque o produtor vai fazer uma grande parte, como assim já faz parte. Ele vai ser parte do todo, né? Exatamente, ele vai produzir os insumos que vão ser utilizados tanto para a proteína final, como a Maria falou, como para meio de cultura, para cultivo celular, então... Sim, isso é o que a gente está buscando, né? Justamente integrar os produtores nessa nova cadeia. Mas muitas vezes a gente tinha perguntado, né, sobre como que os produtores veem isso, como que eles
qual é a aceitação. E aí, até um ponto aqui que é bem importante, nada está escrito, né? Nada está definido. Então, tudo vai depender como as coisas se desenvolvem daqui para frente. Então, assim, pensa né, para um produtor, o produtor está de acordo, né, tem resistência a esses novos produtos, aí você pensa, por exemplo, tem lá, se o produtor ele tiver um retorno maior, né, vamos supor, ele tem lá um retorno de 100 unidades com a produção animal, e aí com a produção vegetal, acaba que diminui um pouco o mercado da produção animal, passa para 90, mas em contrapartida ele tem outras 20 unidades que ele tem retorno com a produção de proteínas alternativas. Ele vai passar então a ter 110. Não teria por que o produtor ter resistência a isso. E o que a gente mas se nada for feito, é por isso que é importante que existam formas de incluir o produtor nessa cadeia. Então é importante, primeiro, que sejam desenvolvidos, né, que sejam identificados que produtos esses produtores devem investir. E aí esse produto ele deve ter viabilidade financeira, né, deve ter retorno financeiro, ele deve ter demanda de mercado, porque não adianta o produtor ter e não ter para quem vender, e deve ter adequação ao clima. Então, são 3 pontos que são essenciais, mas para isso precisam ter pesquisas, precisa ter envolvimento precisa ter políticas públicas para que seja identificado cartilhas. Aí esse produtor que já está trabalhando com produção animal há 3 gerações, não conhece muito, apesar de muitos produtores de gado, principalmente, eles têm também produções agrícolas, né? Até pelo aproveitamento do espaço e tal. Mas a maioria deles não conhece, por exemplo, os insumos vamos dizer, para proteína alternativa. Ele vai começar a trabalhar com um produto que ele nem conhece. Se der algum problema, quem que ele recorre? Então precisa ter financiamento público, políticas públicas para identificar esses produtos e para ter também cartilhas né, identificar tipo, a quem que ele recorre no caso de algum problema, por exemplo, ambiental, né, ter alguma chuva, alguma praga, alguma coisa assim. Então é muito importante que exista o interesse público nisso, porque senão, aí sim, o produtor vai sair das 100 unidades para as 90 e aí a indústria vai importar os outros 20, entendeu? Então, sim. Por isso que é tão importante a gente, desde agora, porque não vai ser uma coisa rápida nas entrevistas que a gente fez, assim, tem todo o processo de convencimento dos produtores que hoje são os decisores, que são os avós dos produtores. Mostrar cabo benéfico, né? E aí vai ser, mesmo assim, vai começar uma parte só do terreno, não vai ser. E aí, se aquilo der resultado, aumentar a escala e tal, e aí esse produtor, aí o outro produtor vai ver que está dando certo, aí vai acabar, e por isso também é importante que não seja uma tentativa e erro, não seja um tiro no escuro, seja uma coisa feita com profundidade, exatamente, para não ser uma coisa que dê falha, que não tenha sucesso, porque senão o boca a boca vai, não, aí não investe em proteína alternativa não, ali eu tentei e não deu certo. Então, assim, tem que ter todo o interesse para que a gente não perca esses 20 iniciais aí, por exemplo, da proteína alternativa. Isso tem que dar certo, né? Para os outros verem que deu certo e começar uma reação em cascata, né? Exatamente, é o ciclo virtuoso que a gente fala, né? Que eu tenho falado, assim. É muito importante a geração de conhecimento para o produtor, né? Para que ele se sinta amparado, para que ele tenha a quem recorrer, né? Como tu mesmo falou. E eu acho que toda essa tua fala só reforça como a pesquisa da Maria é importante, né? A pesquisa nesse campo de entender como que vai ser a transição ou diversificação, né? Melhor falando, como tu falou que vocês identificaram, que provavelmente vai ser o maior caminho. E porque quando a gente pensa em proteínas alternativas, né, proteína celular, não é só a pesquisa envolvendo a geração dos produtos em si, né? Como fazer para gerar aquele produto de fato, mas tem toda uma gama de pesquisas por trás que também são necessárias, por exemplo, com as pessoas com que isso vai impactar, também com a questão do consumo, né, da educação de consumo. Então é muito legal que já existam pesquisas que estão sendo feitas nesses outros campos e eu acho que é legal que a gente esteja conseguindo mostrar isso com esse podcast. Sim.
Mas então, o que tu acha que pode ser feito em termos de políticas públicas, né? Tu já comentou mais ou menos como isso é importante, mas então, o que pode ser feito a nível público para que isso seja mais assegurado ou para que isso tenha uma certa segurança, né? Para os produtores, por exemplo. O que a gente viu, assim, para eles investirem nesses novos produtos, né, nesses novos produtos de proteínas alternativas, é importante reduzir o risco deles, né? Então, primeiro, um ponto que é super importante, talvez seja até, provavelmente vai ser a continuidade da minha pesquisa, é justamente entender que produtos que eles podem estar produzindo, né? E aí tem que ter, mais uma vez, uma equipe multidisciplinar para identificar que produto é esse, com análise financeira, com a parte também do mercado, para dizer que produtos que eles precisam, que eles, né, de insumos que eles estão precisando, e também a parte de agronomia, para saber que produto é adequado ao clima daqui, do Paraná, por exemplo, ou adequado para o Nordeste, no caso de um produtor, porque cada região vai ter provavelmente produtos distintos, e isso também é uma coisa importante, que seria importante não ter um único produto, né? Justamente para ter uma diversidade. A gente tem a questão da soja, que tem um sucesso grande em termos de produto, só que é uma monocultura, então acaba que você precisa de mais químico, né, para tratar essa produção e tal. Então, se você tiver uma produção mais diversificada, isso acaba que vai contribuir mais para a qualidade daquele insumo, né? Então, seria importante não ser apenas insumo, mas alguns deles, justamente para ter essa variedade dentro da produção do produtor. Então, esse é um ponto. Então, identificar que produto esse produtor né, valeria a pena ele investir. O segundo ponto, e aí isso também precisa da Embrapa, precisa de órgãos para, uma vez identificado o produto, difundir isso entre os produtores, através de eventos, cartilhas, assim como foi com a soja, né? Para fomentar isso. Para fomentar isso, porque isso é uma coisa também que eles ficam, assim, a gente aqui dentro, a gente acaba que tem mais facilidade de comunicação, porque mas você imagina um produtor que está na fazenda dele, está na produção, ele fica mais isolado. Sim, então a informação chegar lá, esses eventos, é mais difícil e é super importante isso acontecer. E a quem eles recorrem no caso, então ter também não só a Embrapa, mas órgãos do lugar também, do estado, para dar esse suporte, né? E aí um outro ponto também que é super importante é a formação da cadeia como um todo. Tipo, esse produtor, para quem que ele vai entregar, né? Então ter também a estruturação dessa cadeia, senão fica cada parte, cada elo da cadeia isolada. Então você precisa interligar, isso também a política pública pode ajudar. Né? Então aí tem vários pontos que tocam na questão do desenvolvimento em si, né? E hoje a gente vê ainda vários gargalos dentro das proteínas alternativas, né? Então tem a questão também de ganhar a escala do produto, ganhar a escala, né? Tanto esse produto também, tipo, não adianta produzir uma quantidade pequena, a indústria vai querer uma quantidade grande, porque o mercado de proteína é um mercado gigante, né? Então também tem toda essa questão de pesquisa. A gente fala tanto da importância no começo, né, mostrar que é o sistema do e não do ou, né, como se fala muito em congressos que a gente participa. Porque não dá para simplesmente chegar no produtor e falar, vamos, né, transicionar, como você disse, né? É uma diversificação no começo. E isso é importante mostrar, né? Não é um sistema que não veio para acabar com o sistema convencional, mas primeiramente um sistema que vai conviver junto e depois com políticas públicas. É importante, né, mostrar que não é só sobre o produtor, só sobre o consumidor, mas é uma grande cadeia que precisa de muitas pessoas envolvidas e todas têm que estar alinhadas, né, para que tudo funcione. É o não deixar ninguém para trás, né, que é um lema que a Maria já comentou algumas vezes, que é o centro, assim, né, da tua pesquisa, do teu trabalho. Sim, mas isso tudo, assim, porque quem está ditando essa mudança, na minha visão, é o cliente final. Então, o cliente final é que diz que ele quer mais proteína alternativa do que, né, a carne convencional.
E aí, se não tiver todo esse investimento de política pública, todo esse suporte produtor, acaba que esses 20 vão ser importados. Então, o que a gente quer é justamente trazer esse E. Então, ter os produtores e os órgãos e os políticos engajados para que esses 20, né, que eu dei como exemplo, sejam aproveitados de fato no Brasil, porque senão vai acabar importando, encarecendo o produto aqui e tal, vai ter menos consumo no início, porque vai estar mais caro, sim, mas a tendência é que vai ditar isso, vai ser se você falar, não quero comer mais carne, agora, tipo, com o tempo a indústria vai atender essa sua necessidade. E é uma realidade, né? A gente não pode negar que esse crescimento do consumo de proteínas alternativas está acontecendo no mundo todo. Sim. Então, cabe ao Brasil, que é o nosso caso aqui, entrar nisso ou ficar de fora e, como você disse, importar, né? De fora. Então, ninguém quer, né? Não é uma situação boa para ninguém aqui. Exatamente. E aí, isso também é interessante, porque como o meu projeto tinha a parte aqui no Brasil e tinha também a parte na Austrália, em função de uma parceria com a Universidade de Curtin. E foi bem evidente assim, a diferença de cenário entre o Brasil e a Austrália. Aqui no Brasil, os produtores estão assim, bem financeiramente, está dando retorno financeiro à produção e tal. Então, assim, para eles é uma diversificação, uma alternativa adicional à produção, mas a produção continua firme, continua de pé, continua dando resultado. Na Austrália já é um outro cenário, tanto por questões de indústria, né, até aqui no Brasil o único ponto assim, que a gente viu que não estava tão forte foram os pequenos produtores de frango de corte, que a indústria está querendo agregar, concentrar mais a produção dos fornecedores, e aí esses produtores que precisam fazer investimento e tal, acabam não tendo um gás financeiro, né? Acabam não tendo possibilidade de investir mais do que eles já investiram, acabam saindo da produção de frango e aí acaba, né, vai concentrando a indústria naqueles produtores de frango que ainda podem investir, até porque a produção de frango ela tem um investimento grande, porque toda hora tem uma inovação em relação ao bem-estar, né? É bem mais ativo em relação a esse ponto do que a produção de gado. Então, os produtores de frango aqui, sim, pequenos, alguns já precisaram sair da produção de frango e ir para outros tipos de atividade porque não estava dando retorno. Mas tanto o maior produtor de frango quanto os produtores de gado estão bem financeiramente em relação à produção deles. Na Austrália, não. Na Austrália, isso já foi num nível bem mais... num nível bem maior do que em relação ao Brasil. Já tinham mais produtores precisando encontrar uma outra alternativa que não a produção animal e fazer, sim, uma mudança 100%. Sair, já tinha perdido lá o contrato dele com as grandes indústrias e precisava mudar para outro tipo de produção. Em função também de questões climáticas, né? Eu acho que lá eles estão mais impactados com a questão de inundações e tal, então isso foi citado em algumas entrevistas. Uma etapa da sua pesquisa foi conversar com os produtores, né? E como está essa aceitação? Então, você falou um pouquinho que no Brasil está um pouco mais estabilizada essa questão financeiramente, então talvez os produtores, eles estão mais receosos em entrar nisso ou ainda há uma aceitabilidade? Pelo menos os que a gente, assim, acaba sendo um pouco enviesado, porque os produtores que a gente conversou já são produtores mais abertos a esse ponto, né? Talvez pelo próprio fato deles terem participado da entrevista, mas de forma geral eles estavam ok, só preciso que você me diga que produto investir para eu seguir. Eu vou seguir, como, né, eu estou fazendo isso há 3 gerações, a produção. Você não tem nenhum conhecimento em relação às proteínas alternativas, né, que produto, se der algum problema, quem que eu recorro, todos esses pontos que eu trouxe aqui em relação, né, que eu já citei, não são coisas que eu criei, assim, mas foram aprendizados que eu tive com as entrevistas que eu aprendi com eles me falando. Então, o que eles precisam é reduzir o risco para investir, mas até um falou, eu quero fazer, se você me falar, mas que produto que eu vou investir, se der algum problema, quem que eu vou recorrer?
Então, assim, eles estão expostos, eles têm espaço, um produtor de gado, então tem espaço, né, mais espaço na propriedade para utilizar. Então, ele quer fazer um piloto, ele quer experimentar. E pegando o gancho assim, do que tu tá falando agora, eu acho que tu já comentou alguns pontos sobre isso, mas assim, então mais especificamente, né? Quais que tu acredita, de acordo com o que tu descobriu na tua pesquisa, né? Enfim, nas entrevistas com os produtores, que sejam os desafios mais pontuais que eles teriam para aceitar uma diversificação ou uma transição para um sistema para proteínas alternativos? Eu acho que a questão é diminuir o risco, né? Assim, porque para o produtor é tudo muito, é uma lógica meio simples, assim. Se der o retorno financeiro, eles vão, sim, tem alguns produtores que demonstraram, né, uma questão ética, né, esse ponto assim, mas no final das contas, para eles, é o ganha-pão deles. E se tiver retorno financeiro, eles vão fazer, não é? Eles não têm rixa com a proteína alternativa. Se no final os 100 virar 110, para eles estão tocando. Então, é justamente a redução desse risco. E aí tem todos esses pontos da pesquisa, né? De identificar o produto, identificar o que fazer em determinadas situações que não estão previstas, como questões de clima, como questões de praga. Então, a quem que eles recorrem no caso disso acontecer, porque a produção animal eles já conhecem, eles já sabem, já estão há 3 gerações fazendo, 4 gerações fazendo, então aquilo já está ali, sem eles nem saberem, eles já conhecem. Esses novos produtos é todo um conhecimento diferente, que pragas que podem dar e tal, então esse conhecimento para eles é muito importante. E importante entender também, né, isso que a Maria comentou, como o mundo é diverso, como essa pesquisa é importante em diversos países, né? Sim. Ela teve essa parceria, como ela citou, na Austrália, e percebeu que na Austrália é muito mais uma questão emergente fazer essa diversificação para proteínas alternativas, né? Isso, agora você falou nesse ponto, né? Porque lá eles estão precisando fazer essa mudança e eles não sabem que produto eles já testaram, já tentaram, em geral lá, a diversificação, né, a mudança que eles fizeram foi para outros tipos de produção animal, até porque é uma coisa, um conhecimento que eles já, de certa forma, já estão mais confortáveis, assim, né? E aí com pato, ou então com galinha poedeira, por exemplo, e tal, mas não necessariamente vai ser, não foi feito um estudo para saber se aquilo ia ter o retorno financeiro que precisava, era simplesmente o conhecimento e um investimento menor, porque já, né, a estrutura já estava mais adaptada para essa nova produção. Mas acho que tudo acaba recaindo sobre vários aspectos que a gente já comentou aqui, né, que a Maria citou, que é a importância das políticas públicas, a importância do estudo ser feito, a importância desse conhecimento chegar para os produtores de alguma maneira, né? Sim. Do planejamento para que essa nova cadeia tenha realmente um amparo, para que não fique, que a gente não espere que as coisas vão acontecer do nada, que cada um vai conseguir se arranjar por si. Então, assim, é um conjunto, né? Não espere chegar na situação que está na Austrália para começar a fazer, porque senão vai ser uma situação muito pior, porque ao invés de fazer por uma opção, uma alternativa, vai ser uma necessidade, já vai estar, tipo, né, o ganho é uma situação bem diferente. E as particularidades de cada país, e falando em Brasil, de cada região mesmo, né? Porque o Brasil é um país muito extenso, territorialmente mesmo. Então, entender quais são as características, como a Maria já comentou, né, de cada região para saber como investir, quais políticas cada região precisa, né? A gente não pode falar do Brasil que precisamos de política tal para o país inteiro. Importante a gente entender qual é a visão do produtor, quais são o que precisamos, né, para tornar o país mais diverso em questões de produção. Isso é realmente... E não só em termos de política, mas de produto também. O produto que vai atender, aqui no Paraná, os produtores, não é o mesmo produto que vai atender no Nordeste, não vai ser a mesma adequação ao clima, né? Então, lá vai ser aqui vai ser outro. Já tem alguns projetos junto da Embrapa em relação a isso, mas precisa de mais. Assim, precisa de mais pesquisa sobre isso, porque, né, a gente
a gente aqui tem conhecimento de alguns, mas assim, ainda falta, assim, né? Sim. E eu acho que para terminar, né, como última pergunta, então, como que os produtores rurais eles podem auxiliar então, na produção e no mercado de proteínas alternativas? Só para a gente fechar, né, com essa mensagem de reforçando como os produtores são importantes na cadeia toda. Sim, hoje, né, todos os produtos alimentares vêm dos produtores. E na proteína alternativa Vai ser diferente. Vai ser diferente. Da mesma Então, maneira. justamente fornecendo esses produtos, tanto seja grão de bico, seja ervilha amarela, seja um insumo específico para carne celular ou para carne vegetal. Então, o mercado de alimento não vai reduzir, então o produto vai continuar vindo do campo. Tanto para a questão de proteína vegetal, né, vai literalmente ser já direto do produtor, como a questão da carne cultivada, que é aquela desmistificação de que a carne cultivada é feita no laboratório, né? Não, a carne cultivada é feita no campo, é feita com os insumos que os produtores que já produzem, né, hoje para o gado, mas agora para virar um meio de cultura para carne cultivada. Acho que é isso que às vezes as pessoas esquecem, né? Que o alimento vem do campo. Os produtos que vão precisar para produzir carne cultivada, carne vegetal, carne por fermentação, tudo isso vai precisar vir de algum lugar. Sim. E é aí que o produtor entra. Então ele tem que ser acomodado nessa transição, nessa diversificação, nessa cadeia, nesse mercado que está se construindo agora. Sim, e o que a gente quer é justamente que eles entrem dentro, né? Que não sejam excluídos, né? Mas vai precisar de todo um suporte para isso. Toda, né, questão das políticas públicas. O suporte, quando eu falo suporte, é principalmente questão de política pública. Até isso é um ponto interessante também, porque em termos de investimento, a gente questionou a quanto que investimento vai ajudar vocês a fazer essa diversificação. E vários produtores falaram, para mim, mais importante do que investimento é conhecimento. Com certeza, né? Se ele não souber o que ele está produzindo, para que finalidade ele está produzindo, nada adianta, né? Um investimento milionário. Aquela história de ficar ainda mais dependente, sim. E se o conhecimento não chegar nele de alguma maneira, né? Como é que ele vai saber, né? O que ele tem que fazer e como reduzir os seus riscos? Como pensar em entrar em alguma coisa diferente se ele não tem esse suporte, né? De conhecimento. Então, seria um tiro no escuro, né? Maria, a gente vai chegando agora pro final da nossa entrevista. Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigado por ter participado. Nossa, muito legal. A tua pesquisa é muito incrível, muito importante. Muito bom que a gente pode compartilhar isso com as pessoas para que elas fiquem sabendo mais sobre o que está sendo feito aqui, né? Legal. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. E é justamente isso. A gente está tentando desmistificar essa questão de que os produtores não fazem parte dessa nova cadeia. A gente quer justamente que eles participem, que eles entrem e que não seja uma necessidade, mas sim uma opção, uma alternativa. Exatamente. Sim. Então, gente, muito obrigado por terem assistido esse episódio. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no site dos Zoocels, estarão todos descritos, né, na descrição aqui do vídeo. E até o próximo episódio. Fiquem ligados para próximos episódios, assistam os outros episódios que a gente já publicou e a gente ainda tem muito conteúdo legal para mostrar para vocês. Tchau, gente. Obrigado.